Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Luiz Antônio Monteiro, engenheiro agrônomo, mestre em zootecnia e ex-pesquisador da Embrapa. E o tema da nossa entrevista será os impactos das baixas temperaturas na produção agropecuária. Seu Monteiro, que prazer receber o senhor aqui no Morada no Campo. É um prazer falar com vocês. Muito bem, o senhor, eu fiquei sabendo, seu Monteiro, que o senhor é do sudoeste goiano, o senhor nasceu no sudoeste goiano. É verdade essa história? Eu sou do Jataí, fui criado até a adolescência no Jataí e depois saí para estudar e não voltei para morar, mas eu volto sempre a Jataí, que eu tenho propriedade lá e gosto muito. Eu não saio dessa região não. Jataí, Rio Verde, o meu playground é nesse sudoeste goiano. Mas o senhor, quais são as atividades que o senhor executa na sua propriedade lá em Jataí? Não, lá nós temos criação de gado e uma parte da fazenda está arrendada para produção de soja. Perfeito. Eu fiquei sabendo que o senhor tem um hobby também e que o senhor gosta de praticar esse hobby aqui no sudoeste goiano? Não pode falar aí não. Pode não, né? Não, então deixa quieto. Não, pode falar. Eu sou caçador de javali. Aí em Rio Verde tem alguns companheiros nossos que também são autorizados pelo IBAMA a caçar javali. Que aliás está virando uma praga para a nossa lavoura. Exatamente. E nós precisamos nos preocupar mais com isso, porque realmente o aumento de população pode causar um problema futuro muito grave. O que fez com que se perdesse aí o controle desses javalis? Porque parece que até um tempo atrás era controlado, né? De repente a população deles começou a aumentar, assim, meio de repente. O que acontece com o javali é o seguinte. Ele é um animal que foi trazido da Europa e aqui no Brasil ele foi cruzado com suínos domésticos, principalmente raças melhoradas. Então, o animal resultante, que na verdade não é um javali, é um javaporco, ele é mais prolífico do que o próprio javali. Então, as leitegadas são de 8 até 12 leitões. Meu Deus do céu. 2 vezes por ano. Nossa. E aliado a isso, ele não tem nenhuma restrição alimentar, porque com plantio direto nós temos 2 safras por ano, onde nós temos milho e soja, os dois são alimentos para ele. Além disso, nós temos muita cana, que além de alimento serve de ninho para as porcas, e como você conhece, o sudoeste goiano não tem nenhum problema de água. Você vê água no máximo a 2-3 quilômetros de distância. É verdade. Então, o ambiente para ele não poderia ser melhor do que o que existe hoje. E ele está se tornando uma praga porque ele estraga as nascentes, ele fuça as nascentes, ele come ninho, ele come os ovos de aves que botam no chão, como a perdiz e como a ema, e chegam até a atacar animais domésticos, como bezerro, qualquer coisa parecida. Então, realmente é uma praga que precisa ser tentado o controle, além do grande problema de possível doenças que ele possa trazer. Por exemplo, ele é um animal que está sujeito a sofrer a febre aftosa. Ele pode ser atacado pelas peste suína africana. Ele pode ser atacado por raiva transmitida por morcego. Então, realmente é um problema sério o aumento da população.
Bom, só para a gente resumir aqui, porque o nosso assunto é outro, mas só para resumir, o senhor falou que tem um trabalho voluntário interessante que vocês fazem com essa carne do javali abatido. Qual que é esse trabalho? Olha, muitas vezes nós doamos para quem faz aquele, o que nós chamamos de geladeira solidária. Geladeira solidária é uma geladeira onde você faz um marmitex, coloca nessa geladeira e quem não tem comida vai lá e pega. É muito interessante, lá em Jataí, por exemplo, existe isso, já existe em outros locais e é uma maneira de ajudar a população que não tem praticamente nenhuma renda. Muito bem. Bom, vamos entrar aqui no nosso assunto, então, que são os impactos das baixas temperaturas na produção agropecuária. Esse está sendo um ano complicado, né? Nós tivemos aí, primeiro, um atraso do plantio da soja, que acabou atrapalhando muito a janela de plantio do milho. Aí nós tivemos uma seca bem grande, depois uma preocupação com a cigarrinha e agora uma geada. Eu imagino que a produtividade esse ano deve cair bastante diante de tudo isso, né? O que aconteceu esse ano foi um conjunto que realmente penalizou muito a agropecuária. Porque, como você disse, o atraso do plantio da soja gerou um atraso no plantio do milho e as chuvas cortaram um pouco antes da hora. E, aliado a isso, para coroar todo esse problema, uma frente fria muito grande que, apesar de não ter pego muito a lavoura de milho, que já estavam quase todas secas, pegou muito as pastagens. Então, aquele indivíduo que plantou capim em cima da soja, que não houve tempo para plantar safrinha de milho, e ele plantou capim, esse capim praticamente torrou. Então isso vai ser um problema também agora até o final da estação seca, porque vai diminuir muito o fornecimento de forragem e eu acredito que um grande problema que nós ainda não estamos muito preocupados com ele, que esse material seco, completamente seco, tanto árvores que caíram folhas, como pastos que secaram muito, nós vamos ter um problema seríssimo de fogo a partir, eu acredito, do final desse mês, começo do mês seguinte, no sudoeste, aliás, toda a região onde houve essa estação, essa frente fria maior, com um risco de fogo muito grande. Então, esse tem que ser uma preocupação de tanto quem planta a lavoura, que não pode deixar queimar a palhada, como quem possui pasto para não perder o pouco pasto que ele tem para o gado. Essa já tem sido uma preocupação muito grande do Corpo de Bombeiros e inclusive também do Sindicato Rural. Acho que tanto de Jataí quanto de Rio Verde, de toda a região, os sindicatos rurais estão se mobilizando para que os produtores rurais montem suas equipes, capacitem as suas equipes para tentar pelo menos amenizar essa questão do fogo. E realmente é uma preocupação. Essas consequências dessas geadas, então, na agricultura e na pecuária, o senhor acha, então, que elas serão sentidas aí nos próximos meses? Sem dúvida nenhuma que ela vai ser sentida, porque o pouco capim que havia, porque nós tivemos um período chuvoso muito ruim, então a reserva de capim que existia, com a geada, ela secou completamente. E agora a probabilidade de fogo é alta. Aliás, uma coisa que nós devemos recomendar a quem está colhendo o milho agora sempre que estiver com a máquina na lavoura colhendo, que esteja com alguma coisa para prevenir incêndio que possa ocorrer na colheitadeira. Isso é muito comum e precisa ser prevenido imediatamente. Um trator, alguma coisa que possa jogar água num possível incêndio
que comece na colheitadeira. Bom, eu tenho observado aí na sua fala a sua preocupação com o pasto. Quer dizer, já não tinha tanto pasto disponível e agora, então, em decorrência dessas geadas, a pastagem que ainda havia deve diminuir mais ainda. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos duas categorias animais que vão ser muito penalizadas. São as vacas que estão prenhas, que vão começar a parir agora, normalmente de agosto, setembro em diante, e elas precisariam acumular alguma reserva corporal para parir com bom score, e isso não vai acontecer. E a outra categoria que sofre muito é a de bezerros que foram desmamados agora em maio, junho, que esses realmente precisam receber um tratamento, vamos dizer, especial, porque eles vão sentir muito os efeitos dessa estiagem que nós tivemos e da geada. De maneira geral, o pecuarista, ele se preocupou em ter uma silagem reservada, guardada? Qual o seu ponto de vista nesse sentido? Falhou a ligação. Certo. O pecuarista, de maneira geral, ele se preocupou em ter uma silagem já prevendo esse momento ou não? Alguns pecuaristas se preocupam em fazer reserva de alimento para o período de seca. Certo. Mas a grande maioria dos nossos pecuaristas não se preocupa com isso. Então eu sempre faço uma brincadeira nas minhas palestras, onde eu falo que o pecuarista normalmente pensa que no ano que vem não vai ter seca. Então ele não precisa se preocupar muito com acumular comida para esse período. E isso é uma coisa extremamente importante e que realmente pode alavancar muito a nossa pecuária quando ele tem reserva de comida para o período seco. Em relação à qualidade da silagem, essas geadas, elas podem afetar de alguma forma a qualidade da silagem ou não? Tá falhando de vez em quando, falha a sua ligação. Não, ok, tudo bem. Em relação à qualidade da silagem, o senhor acha que essas geadas podem afetar de alguma forma ou não? Não, a qualidade não, porque a silagem, quem fez silagem no momento da geada já estava com essa silagem guardada. Certo. Então, eu acredito que ninguém tenha feito silagem depois da geada, a não ser aquele indivíduo que no dia em que ocorreu a geada, ele ainda tinha um milho que estava não muito seco e ele resolveu ensilar. Então, esse pode ter uma silagem um pouquinho pior, mas isso eu acredito que não exista muitos pecuaristas que tenham feito isso. É importante avaliar nesse momento a composição bromatológica da silagem? Sem dúvida, porque quando nós vamos tratar de um animal, nós precisamos fechar as necessidades desse animal. Por exemplo, se eu vou tratar de um boi em confinamento, a dieta desse boi precisa ter um determinado teor de proteína e um determinado teor de energia. Então eu preciso fechar essa conta. Se eu tenho uma silagem pior, eu preciso usar um pouco mais de grão para equilibrar essa dieta. Então o teor bromatológico, sem dúvida nenhuma, afeta muito o custo do tratamento do animal. A qualidade na produção da silagem, ela interfere no custo da produção da pecuária de corte e de leite também? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Que interferência é essa? O que ela pode trazer de positivo e de negativo
por exemplo, uma silagem que não existe uma preocupação de se compactar bem, enfim, o que se pode fazer para... Quando você vai produzir uma silagem, existem alguns itens que você precisa observar. Certo. Suponha que você vai fazer uma silagem de milho. Uma silagem de milho boa, o milho deveria estar num ponto aí que gere uma silagem entre 32% e 35% de matéria seca. Certo. Esse ponto desse milho é um momento em que o grão da espiga daquele milho já passou do ponto de grão leitoso. Certo. Ele já 1/3, 2/3 do grão já está farináceo e apenas 1/3 ainda leitoso. Bom, então o milho nesse ponto é o ponto ideal. Agora ele corta esse material. Ele tem que cortar o tamanho da partícula do pé do milho num tamanho que permita uma compactação boa. E essa compactação tem que ser contínua ao longo do tempo em que o indivíduo está ensilando. Então, jogou uma carreta de silagem no silo. Aquilo tem que ser compactado imediatamente. A próxima tem que vir por cima de uma que já esteja compactada. Outra coisa muito importante é o tempo de fechamento de um silo. Você começa a fazer um silo hoje. Se você termina esse silo aí nos próximos 2 ou 3 dias, isso é ótimo. Se você demora uma semana ou mais de uma semana para fechar esse silo, você vai ter uma silagem pior. Então, a compactação, a rapidez de confecção do silo e ponto de corte são as coisas mais importantes para você ter uma silagem de boa qualidade. Quando você vai fazer uma silagem de capim, normalmente esse capim tem um nível de matéria seca mais baixo, cerca de 25%, um capim mombaça, por exemplo. Normalmente, esse excesso de umidade, porque ele só tem 25% de matéria seca, essa umidade vai prejudicar a qualidade da fermentação. Então seria muito interessante que você diminuísse essa umidade, adicionando, por exemplo, um milho ou uma casquinha de soja, alguma coisa que pudesse elevar o nível de matéria seca aí a mais ou menos 32%. Você vai ter uma fermentação melhor. E no caso de capim, é muito importante que você adicione alguma coisa para melhorar a fermentação como um inoculante. Então, tudo isso aí vai melhorar a qualidade dessa silagem. Bom, mas uma dúvida que me surgiu agora foi o seguinte: se as pastagens já não estavam boas, com as geadas elas acabaram piorando, isso vai fazer com que haja uma antecipação no início do uso dessa silagem? É uma conta difícil de fechar, né? Então, aí cada um que tem a sua silagem deve ponderar bem o que é que ele vai gastar e até quando ele vai ter silagem e talvez equilibrar isso utilizando um pouco de grão, por exemplo, sorgo, ou milho, ou casquinha de soja, ou caroço de algodão, ou torta de algodão. Então, ele vai ter que procurar uma maneira de equilibrar o volumoso que ele possui com o tempo que ele precisa para chegar a esperar o período chuvoso. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Lá no final do segundo bloco, seu Monteiro, o senhor colocou uma questão interessante. A suplementação ou complemento com grãos, né? Seja com sorgo, com milho.
Mas no atual estágio em que os preços estão elevados, isso vai impactar ainda mais os preços, né? Ou seja, o pecuarista, de toda forma, se ele ficar, o bicho pega. Se ele correr, como é que é? Se ele ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. É um negócio assim. Alguma coisa parecida com isso. Mas você tem que fazer conta. Não existe outra maneira de você equilibrar do que fazer cálculo de quanto está custando o que você está produzindo, seja carne ou seja leite. Por exemplo, vamos supor alguém que vá fazer um confinamento hoje. Um confinamento onde você vai fechar um boi de 12 arrobas, que é o mais comum. Se você fechar um boi hoje de 12 arrobas e levar esse boi até 19, você vai fazer isso em mais ou menos 90 a 100 dias de tratamento. Se você colocar preço no milho hoje, de R$ 83, essa conta eu fiz ontem, R$ 83 o milho. Uma silagem que ficou cara, por R$ 250 a tonelada. Mais o preço do boi, né? Uhum. Um garrote aí que você vai comprar por cerca de 350 reais a arroba, do garrote que você vai comprar. Certo. Você vai tratar desse boi durante 100 dias, vai dar um concentrado para formular a ração, mais o milho, de R$ 83 o saco, e mais essa silagem de R$ 250 a tonelada. Hoje, o custo de produção dessa arroba seria de R$ 220. Então, R$ 220, se você tem uma expectativa de venda entre 300 e 320, você vê que ainda é viável tratar do animal. Certo. Tudo isso, o lucro ou não lucro, vai depender bastante do preço que você pagou no animal magro. Porque às vezes você paga no animal magro um valor absurdo, que a arroba que ele produz, mesmo que tenha sido mais barata, ela acaba não cobrindo os custos no final do processo. Então, ainda é viável, com esses preços que nós temos dos insumos, de você tratar de um boi num confinamento, por exemplo. Bom, mas... pois não, pode complementar. Tá. E uma coisa extremamente importante é hoje você se preocupar com o tratamento do bezerro que foi desmamado agora nesse início de seca. Esse bezerro, se ele não for tratado agora, durante esse período de seca, até outubro, ele vai perder peso. Então, um bezerro que custava, deixa eu fazer um cálculo, 14 vezes... Um bezerro que custava cerca de R$ 2.600, se ele perder peso e você gastar com ele durante o período de seca, gastar o dinheiro de pasto, mais mão de obra, mais medicamentos e mais o custo financeiro que está em cima desse animal, eu estimo isso hoje R$ 40 o pasto, R$ 7 a mão de obra e R$ 2 medicamento e vacinas, custo mensal. E isso vai impactar muito no preço desse animal no final da seca. Ele vai ficar muito caro para o pecuarista, porque ao invés dele ganhar peso, ele perdeu peso. Então, isso é uma preocupação muito grande que deve haver com quem possui bezerro hoje na propriedade, procurar tratar desse bezerro da melhor maneira possível para não deixar com que ele perca peso. Ou seja, mais do que nunca, a gestão dos custos é talvez o mais importante que se tem a fazer. Eu tiro o talvez seu. É certeza, então. Suplementar na seca não é uma opção. Certo. É uma necessidade. Não é uma opção. Eu acho que não existe isso. Ou ele trata ou ele tem prejuízo.
Seu Monteiro, aquele produtor rural que está na dúvida entre ensilar ou não, o que ele deve fazer? Bom, é uma pergunta muito interessante. Eu tenho falado isso nas minhas palestras. Há poucos dias eu comecei, tem 40 anos. Você precisa ter comida para seca. Não existe outra maneira. O que é comida na seca? Comida na seca é silagem, é uma possível capineira, que agora as capineiras sofreram muito com a geada, é uma cana. Hoje, um indivíduo que tem lavoura e pecuária, ele sobressemear capim na hora que a soja está caindo a folha e ter um pasto de boa qualidade agora na seca. Então, ele precisa reservar comida para o período seco. Não existe outra opção, só essa. Senão, ele vai ter um custo de arroba produzida, um custo de bezerro produzido, se ele for criador. Tudo isso vai subir bastante, porque uma vaca, vamos falar de bezerro, por exemplo, quem está produzindo bezerro. Hoje, se você tem 100 vacas e precisa ter 4 touros para essas 100 vacas e vai produzir bezerro desmamado, você precisa aproximadamente 50 bezerros, entre 50 e 60 bezerros, para cada 100 vacas que você possua, só para pagar os custos desses animais que ficaram um ano na sua fazenda. Então, aquele indivíduo que estiver desmamando menos do que 60 bezerros em cada 100 vacas, ele está brincando de ser pecuarista. E por que essa vaca deixa de produzir bezerro? Porque passou fome no período crítico. Então, esse período crítico precisa ser diminuído na propriedade de qualquer pecuarista. Bom, nosso tempo já está no fim, mas só ficou um ponto lá atrás que eu gostaria que o senhor esclarecesse. O senhor falou da importância da inoculação lá na silagem. Né? Qual que é a importância desse processo? Quando você faz uma silagem de milho, ela possui bastante amido, então a fermentação normalmente é muito boa. O amido fermenta bem e aí você não tem uma grande necessidade de inocular uma silagem de milho. Apesar que se você inocular, provavelmente você vai ter uma silagem um pouco melhor. Agora, quando você vai fazer silagem de capim ou silagem de cana, a inoculação com bactérias que vão fazer a fermentação desse material é primordial. Você não pode abrir mão de inocular quando está fazendo silagem de capim e quando está fazendo silagem de cana. Existem materiais específicos, bactérias específicas, para cada tipo de material que você for ensilar. Se você vai ensilar cana, normalmente é uma bactéria que você vai colocar na inoculação. Se você vai ensilar capim, é um pouco diferente, mas não pode deixar de fazer isso, senão você não vai ter uma silagem de boa qualidade. Perfeito. Seu Monteiro, chegamos ao final da entrevista. Muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Eu que agradeço estar conversando com vocês. E vocês podem solicitar a conversa qualquer hora que quiserem, que nós vamos tentar falar da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.